Texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, diante da tua palavra, mais um trecho da tua palavra, nós clamamos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós. Pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria para entender a tua verdade, que o Senhor ilumine a nossa mente, para podermos, ó Deus, nos submeter ao Senhor, a tua palavra, e assim podemos viver para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos a ti. Amém, Senhor. Irmãos, o contexto de Abacuque, quando nós vemos então o próprio capítulo 3, há um versículo que você talvez se recorde dele, um versículo mais conhecido, onde ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, eu ainda me alegrarei no Senhor. O texto fala então de um momento onde Abacuque, que é contemporâneo de Jeremias, está observando tudo aquilo que está acontecendo com Israel. Tanto do momento onde Nabucodonosor passa a sitiar a cidade de Jerusalém, quanto o exílio, toda a descrição que você encontra em Lamentações por Jeremias, você vê então que Abacuque ele vai ter uma visão muito semelhante. Por isso ele vem falar da escassez. Ele vem falar ainda que não haja fruto, ainda que tenha toda essa dificuldade, ou seja, há um momento de luta, um momento de escassez, um momento de dificuldade que este servo do Senhor, profeta, é levantado para falar sobre uma esperança. Porque é nesse contexto que ele então chega, ao observar o que Deus o diz, o que ele está vendo, que ele então fala no versículo de número 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aquilo que Israel estava fazendo, aquilo que Deus estava falando sobre o seu povo aos profetas. E então ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra da misericórdia. Então, o profeta Abacuque nesse momento, ele está sendo usado pelo Senhor para pedir por uma transformação, para que o Senhor então venha agir no meio do seu povo. Mas quando eu pego esta palavra, a palavra que está aqui sendo usada, aviva a tua obra, eu vou falar sobre um avivamento ou algo avivado, né? Nós estamos aqui falando sobre a manifestação do Espírito Santo no povo do Senhor. E quando eu penso em manifestação do Espírito Santo no povo, na igreja do Senhor, eu tenho algumas coisas na minha mente. Mas antes de eu dizer o que eu trago na minha mente quando eu ouço sobre isso, eu gostaria de saber quantos aqui já vivenciaram uma experiência com a manifestação do Espírito Santo em suas vidas ou na sua família. Você pode levantar sua mão, se você já vivenciou uma manifestação do Espírito Santo na sua vida. 2 aqui, mais um, mais alguém? 4. Os demais nunca vivenciaram? Mais uma aqui, uma mãozinha escondida aqui. 5. Manifestação do Espírito Santo na vida. Os outros nunca vivenciaram? Os que levantaram a mão, me ajuda, são 5. Quanto tempo essa manifestação durou? Quanto tempo isso foi observado por vocês? Menos de um ano? Levanta a mão, entre os 5 aí. Ou se alguém no meio do caminho fala: não, eu também já tive, pode levantar a mão. Menos de um ano essa manifestação é presente na sua vida? Já vamos abrir para isso, já vou chegar aí. Aguenta um pouquinho, Regiane. Nós estamos construindo isso mesmo, vamos chegar lá. Menos de um ano? Menos de um ano? Bem menos? 6 meses?
Menos? Uma semana? Vamos lá. Vou mudar o lado da contagem. Mais de 1 ano? Mais de 5 anos? Não? Talvez fique meio confuso, né? A Regiane já ia até parar minha pergunta aqui. Porque realmente é algo que nós começamos a pensar assim, manifestação do Espírito Santo. Quanto tempo? Se eu já vivenciei isso, e eu posso dizer para vocês com toda certeza que na minha vida eu vivenciei a manifestação do Espírito Santo. Aí você está pensando, o que o pastor está falando, né? O que vem na sua mente quando nós falamos sobre manifestação do Espírito Santo no meio da igreja? O que é que você traz à sua mente? O que é que você entende com isso? E aqui, irmãos, eu sei que a maior parte não levantou a mão, porque talvez esteja em dúvida. Aqui é o momento mesmo para nós esclarecermos a sua dúvida. Então, se você falar alguma coisa que você fala assim, eu acho que não tem problema, é para a gente construir juntos, tá? O que é a manifestação do Espírito Santo quando você ouve falar disso? Seu Nelson. Certo. O seu Nelson acredita que o Espírito Santo está agindo, há uma manifestação do Espírito Santo em nós em todo o tempo. O que vocês acham? Regiane, quer comentar? Pode falar. Só estava esperando finalizar aquela pergunta. Diga. Uhum. Com essa questão que o seu Nelson e a Regiane falaram, eu vou refazer a pergunta, tá? Quem aqui já vivenciou a manifestação do Espírito Santo na sua vida? Transformação de Deus, né? Quando eu falo manifestação, assusta, né? A palavra manifestação a gente já fica com o pé atrás, porque você começa a lembrar de algumas explicações de outras doutrinas que falam sobre momentos das pessoas que viveram coisas extraordinárias, né, na linguagem delas, dentro da igreja. E quando elas falam disso, elas falam do quê? Elas não falam de conversão. O que é que você se lembra? Você já ouviu alguém falando sobre isso? Desses momentos? Quem quer comentar, pode comentar, tá? Se mexendo aí. O que é que as pessoas falam sobre manifestação do Espírito Santo? Falar em línguas, né? Ouve ali o mover, né? Às vezes muda a palavra, é a manifestação do Espírito que alguém falou em línguas, né? O que mais? Quem? Quem levantou a mão aqui? Quer comentar? Aham. Sim, verdade. Sim. Aham. Disso daí.
Isso. Você começa a ver outras coisas, né? Você vê dente de ouro, vê mato brilhando, não é? Tem um monte de histórias assim, talvez você já tenha escutado um pouco sobre isso. E isso é manifestação do Espírito Santo no popular do Evangelho, se podemos caracterizar alguma coisa desse jeito, né? Naquilo que as pessoas veem e dizem por aí, pelo que elas estão aprendendo, né? Então, se eu for pensar nesse ponto de vista, a nossa igreja é uma igreja avivada pelo Espírito Santo ou não? Nesse ponto de vista. Você já viu alguém caindo aqui, rodando, falando em línguas, falando de matinho que brilhou, falando de dente de ouro? E daí você é considerado o quê como presbiteriano? Frio, gelado, né? Porque não há, eu vou usar a expressão que Paulo trouxe, que é exatamente essa: o fogo do Espírito Santo não está ali, porque você viu o culto? Não estava avivado, o Espírito Santo não estava ali. O que as pessoas esperam? É que aconteça algo visível, extraordinário, algo completamente diferente, que é o que as pessoas estão entendendo que é a presença de Deus. Quando nós então temos que entender o que é essa manifestação. O seu Nelson, a Regiane, complementando Paulo, trouxeram para nós aí uma ideia então daquilo que nós vivemos. Nós não precisamos cair, rodar, ou qualquer uma dessas manifestações, para eu ter comunhão com o Senhor. Eu posso viver com Deus, pela palavra, né? E aí o Senhor então vai transformando a minha vida. Quando eu pego o texto de Abacuque, o texto de Abacuque está falando para nós de um momento de exílio, um momento de transição, um momento de juízo do Senhor sobre o seu povo. E então o profeta, ele clama para que o Senhor avive a obra. Eu posso dizer nesse momento que o profeta Abacuque, ele não está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Ele está sendo usado pelo Senhor para falar a vontade de Deus. Então o Espírito do Senhor está usando nesse instante para que ele fale. Então o que ele clama é para que o povo seja transformado, para que o povo seja restaurado. Então, quando nós pensamos em avivamento, nós vemos então uma transformação pelo agir do Senhor na vida de alguém ou em algum grupo, que isso muda completamente a vida dessa pessoa ou este grupo todo. Então poderíamos olhar e pensar: será que nós estamos vivendo um avivamento de Deus? Veja como nós estamos mudando. Nós não estamos falando apenas da manifestação do Espírito Santo, nós estamos falando de algo que é maior, é um avivamento do Senhor na vida de alguém ou na vida de um grupo, de uma igreja toda. Será que poderíamos dizer que nosso país, a igreja, está passando por um avivamento? Aí nós vamos precisar entender então qual é o significado dessa expressão. E eu ouvi, fazendo uma breve pesquisa, algumas pessoas de outras linhas doutrinárias falando sobre o avivamento no Brasil, que está acontecendo. Outras pessoas dizendo a seguinte frase: o avivamento no Brasil virá agora pela palavra e não na adoração. Olha só que novidade legal. O avivamento virá na palavra e não na adoração. Por quê? Porque as pessoas entendem que a igreja avivada é aquela que faz barulho, bate palma, grita, chora, roda, cai, faz tudo isso, e não aquela que está em silêncio ouvindo a palavra do Senhor. Há uma definição então pelo reverendo Alderi Souza de Matos, que ele fala então que o avivamento ou reavivamento é a revitalização ou aprofundamento da experiência religiosa de alguém ou de um grupo. Ou seja, nós podemos olhar então a história, nos mostrar diversos momentos da manifestação do Espírito Santo, onde avivamentos aconteceram na vida de pessoas ou na vida de grupos, que o Senhor então usou seus servos para trazer ao conhecimento de todos sobre o seu poder
para que eles pudessem então vivenciar um momento de completa transformação. Então, se nós formos olhar para o nosso país hoje, nosso país está passando por um avivamento? Temos que pensar então qual é o resultado do avivamento. Eu queria pedir que alguém lesse para nós 2 Crônicas capítulo 15, versículos 1 e 2, por favor. Quem encontrar, pode ler para nós, por favor. Primeiro que encontrar aí. 2 Crônicas 15, 1 e 2. A palavra do Senhor, então, ela vem ao rei Asa, no momento, então, onde o povo estava vivendo em idolatria. Havia pecado no meio daquele povo. Eles estavam longe do Senhor. E o que é que Deus diz? O Senhor estará com você enquanto você o buscar. Se você o deixar, Ele vai deixar vocês. Isso era tempos de paz para um reinado, isso era prosperidade, as bênçãos do Senhor, a vitória sobre a batalha contra os inimigos. O que é que começa a acontecer então neste contexto de Asa? Pela palavra do Senhor através de Azarias, eles começam uma transformação em todo o povo do Senhor. Eles passam a tirar as idolatrias, eles passam a restaurar o culto ao Senhor, e assim esse povo renova a sua aliança com Deus. Este é um dos exemplos que a palavra do Senhor nos traz, de um momento onde o povo do Senhor passou por um avivamento. E às vezes nós esperamos assim, nossa, naquele instante então com Asa, abriu o céu e Deus enviou os anjos, todos viram aquilo e todos caíram. Não, foi a palavra de Deus que veio ao rei, e o rei tomou decisões para que o povo voltasse a uma vida de santidade. A transformação da palavra do Senhor no coração deste rei, ao dar a ele ânimo, força, e aí é manifestação do Espírito de Deus, que está agindo através daquele que está servindo ao Senhor, trouxe impacto não só para ele, mas para todos aqueles que estavam junto com ele. Durante o reinado de Asa, a palavra do Senhor nos mostra que foi um dos poucos momentos onde eles conseguiram então viver em plena paz. Por quê? Obediência a Deus. Isso é avivamento. Eles passaram por um avivamento graças à palavra do Senhor que veio ao encontro daqueles corações. Também nós temos isso em 2 Reis 23, com o rei Josias. Alguém lê para nós, por favor? Segundo livro dos Reis, 23, 25. O rei Josias, da mesma forma como Asa, foi usado pelo Senhor quando eles restauram o templo que havia sido destruído, encontram o livro da lei, e eles leem o livro da lei. Qual é a reação de Josias quando eles leem o livro? Ele rasga suas vestes e coloca-se em posição de humilhação diante de Deus. E é por isso que o texto fala, não houve rei como ele, pelo coração piedoso de Josias. A manifestação do Espírito Santo, quando a palavra do Senhor foi lida diante daquele homem, aconteceu. E o que ele fez a partir daquele instante? Ele foi usado pelo Senhor da mesma forma para restaurar o povo, para tirar
toda a idolatria, para levar o povo a cultuar ao Senhor, e isso então trouxe a eles tempos de paz. Era o sinal do cuidado do Senhor sobre os povos, sobre os reis. Avivamento. Reinado de Asa, reinado de Josias, momentos onde os homens recebem a palavra do Senhor e Deus usa a vida deles para que o povo seja então transformado. Por quanto tempo? Durante todo o tempo do reinado de Asa, durante todo o tempo do reinado de Josias, o povo permaneceu em obediência. Vida de santidade, isto é, avivamento. A consequência do agir de Deus na história para gerar os avivamentos é um povo em santidade, um povo que abandona todas as práticas e de uma forma intensa passa então a viver para o Senhor. É interessante de ver porque outros reis surgiram entre Asa e Josias, e quando esses reis saíram, o pecado então volta para o meio do povo. Existem alguns momentos que o Senhor então usou pessoas para que o povo pudesse então voltar ao seu caminho, os momentos de reavivamento. E mais um instante com Neemias e Esdras, mais um texto então de Neemias 9:38. Alguém pode ler para nós, por favor? A palavra do Senhor então está falando sobre a restauração da aliança com o Senhor feita pelo povo. Quando no capítulo 8 de Neemias, nós vemos então eles lerem o livro da lei diante de todos, e há um quebrantamento na vida daquelas pessoas. Eles choram por ouvir a palavra do Senhor e observar que eles estavam em desobediência, ao ponto então que Neemias diz a eles que eles deveriam se alegrar no Senhor, porque a força deles estava no Senhor. E a partir dali, eles passam a mudar as posturas. Eles restauram a celebração da Páscoa, eles restauram a consagração dos dízimos, que era a ordem do Senhor pela lei. Eles começam então a voltar os cultos da forma como era agradável a Deus, ou seja, há uma reforma espiritual mais uma vez no povo do Senhor, após um período de exílio, após um período de afastamento da vontade do Senhor. Isso é avivamento. Então veja, a palavra do Senhor está trazendo ao menos aqui 3 instantes onde Deus permitiu que a igreja, que o povo do Senhor fosse avivado, passasse todo por um avivamento. E aí eu começo então a pensar um pouco sobre avivamento, essa manifestação que acontece na igreja, no povo do Senhor, ao longo de toda a história. Isso aconteceu, e eu começo a me perguntar então se isso é possível de acontecer hoje. Se é possível acontecer um avivamento na nossa igreja, na nossa cidade, ou um avivamento no nosso país. Quantos aqui acompanharam a notícia no ano passado sobre o avivamento na universidade de, eu vou falar a palavra, mas não sei se é assim que se pronuncia, de Asbury, eu acho que é assim que fala. Alguém ouviu falar sobre isso do ano passado? Você lembra? O que estava acontecendo nesse lugar? Alguém leu as notícias? Alguém se lembra? Pode me ajudar a lembrar? O que estava acontecendo naquela universidade? Começou um culto e o pastor, nos dados depois, testemunho dele, ele pregou em Romanos 12. E quando ele volta para sua casa, ele fala para a esposa dele: olha, eu acho que hoje o culto não foi legal. A mensagem, eu acho que não impactou o coração das pessoas. Mas ele não sabia que logo depois, um grupo de jovens havia permanecido ali, e eles continuaram adorando ao Senhor, cantando músicas. Isso durou muito mais do que eles imaginavam. E aí eu te pergunto, estamos lendo a palavra do Senhor. Nós cantamos um hino aqui.
Temos várias pessoas que poderiam me auxiliar aqui a cantar músicas, tocar músicas. Se nós começássemos a fazer um louvor, começássemos a cantar aqui, e continuássemos aqui até a noite, e ficássemos aqui até amanhã à noite, se ficássemos aqui até quarta-feira, se ficássemos aqui até sábado, eu sei que você está pensando na fome de hoje já, tá? Mas vamos esperar, vamos só imaginar, tá? Se nós ficássemos até o próximo domingo aqui, cantando, orando, todos juntos, lendo a palavra do Senhor, eu posso chamar isso de avivamento? Quem disse não? Por que não, Regiane? Certo. Sim. Aham. Certo. Sim. Uhum. Então isso quer dizer que o avivamento não vai acontecer através da pregação da palavra ou dos louvores? Aham. Uhum. O que é que a gente observou quando estávamos vivendo toda aquela história na universidade? A pergunta: será que isso é um avivamento ou não? Será que realmente há o poder de Deus ali ou não? Primeiro que nós estávamos longe, né? Mas nós estávamos vendo, e às vezes até querendo que isso acontecesse aqui, porque avivamento é a manifestação de Deus, é a transformação para um povo, ou seja, é tirar o povo do pecado e voltar para uma vida de santidade. Então eu permanecer uma semana inteira louvando ao Senhor, e até mesmo tendo momentos de oração intensa, né? Você faz aí uma vigília toda, né? Você passa madrugadas a fio orando. Se não existe santidade nessas vidas, se não existe uma intensificação na sua proclamação do Evangelho, se não existe algo que acontece depois disso, não há avivamento aí. Porque o que você vê hoje é falar isso, né? Vamos fazer um momento de música, de louvor, que vai durar o dia inteiro. Vamos fazer na praça, e Deus vai fazer um avivamento lá. Não, vamos pregar a palavra de Deus por 5 horas seguidas, e Deus vai fazer um avivamento lá. Vocês entendem que nós tentamos colocar de alguma forma quando e como Deus vai agir na história? E aí eu te pergunto então, se na universidade eu não soube, não conheço quem foi, não vi a vida das pessoas, eu não tenho como afirmar se aquilo foi um avivamento de fato, porque isso depende da vida que as pessoas estão tendo até hoje,
do que elas passaram, de como elas começaram a pregar o Evangelho, a vida de santidade. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Isso. Toda mudança eterna que o Senhor causa no nosso coração é para a proclamação da glória de Deus, né? É para que as pessoas saibam da existência desse Deus Todo-Poderoso. Então o que nós precisamos entender? É que não é o tempo, não é o dia, eu não tenho como definir isso. Ou quando nós vemos lá Davi, nos últimos dias de sua vida, você acha que ele já sabia que ao longo da história algumas pessoas iriam estar ali longe de Deus, outros reis estariam próximos do Senhor? Não, agora esse grupo vai estar bem, esse não. Não tem como saber. Mas o que é que nós podemos ver? Como é que começou os avivamentos que a palavra nos ensina? Ao longo da história, você tem outros. Você tem século XVIII com um homem chamado Jonathan Edwards, que também viveu um período de grande avivamento da igreja. Como é que era a vida desse homem? O que ele fazia no momento desse avivamento? Por que que ele foi usado por Deus? O que é que ele estava ali, então, levando essas pessoas? Nós vemos que em todos os instantes, como você viu até nos textos, a pregação da palavra é o ponto de partida. Deus não vai agir na vida das pessoas, não vai despertar a igreja, não vai restaurar o seu povo ou gerar um avivamento se não houver a pregação da palavra. E aí é que as outras linhas doutrinárias vêm e falam que nós somos frios, que nós só queremos saber de estudar a palavra, que o Espírito não está manifestando. Nesse momento que estamos estudando e explicando a palavra do Senhor, o Espírito Santo está agindo em você. Está manifestando em você, né? Ou seja, te dando entendimento, te dando clareza. Pode acontecer que saindo daqui, Deus permita que haja um avivamento em toda a igreja? Pode. Mas isso vai depender então do agir de Deus. Os registros falam que Jonathan Edwards orava 13 horas por dia. E a sua esposa o acompanhava em toda a sua vida de piedade. 13 horas por dia. E esse homem subia no púlpito para pregar a palavra de Deus com toda esta dependência. E aí você começa a ver toda a transformação que aconteceu na história da igreja. A expansão do reino de Deus nos Estados Unidos. Você começa a ver então como que Deus age na vida dessas pessoas, como aconteceu através de Azarias, como aconteceu através de Josias, depois que ele leu o livro, através de Neemias, através de Jonathan Edwards, através de Pedro, de Paulo, que pregavam e milhares de pessoas se convertiam ao Senhor. E aí você olha hoje para o nosso país e você se pergunta, está acontecendo um grande avivamento no Brasil? O que é que está faltando no nosso país? A palavra. Aquilo que transforma. Aquilo que vai gerar conversões, vai gerar vida de santidade. Porque o que você vê por aí são grandes igrejas, ditas evangélicas, grandes porque tem muitas pessoas seguindo, mas o evangelho não é dito. E aí você vê nas estatísticas um número crescente, né? O catolicismo diminuindo, o evangélico crescendo, mas na prática, aí você começa a observar onde é que estão essas pessoas. Elas estão espalhadas pelo comércio, estão espalhadas nos palanques, né? São políticos, são professores, são médicos, são motoristas, trabalham no comércio, ou seja, está espalhado em todo lugar. Mas o impacto de fato que essas pessoas estão trazendo, a gente não vê. Então existe um avivamento acontecendo no nosso país hoje? Eu acredito que não. Mas será que é possível isso acontecer?
Eu vou trazer para vocês uma expressão de Charles Finney, que também viveu um grande avivamento no século XVIII, que ele diz o seguinte, quero que você preste atenção para ver se você concorda com essa frase ou não. Um avivamento espiritual não é milagre, mas antes o resultado do emprego acertado dos meios apropriados. O avivamento espiritual não é milagre, mas antes o resultado do emprego acertado dos meios apropriados. Você concorda com essa expressão? O que ele está dizendo? O avivamento não é um milagre, mas é você fazer o correto e você esperar o resultado. Posso concordar com essa expressão? Ele está dizendo então que se a igreja se levantar para fazer o correto, ela pode esperar o avivamento. Diga. Certo. Sim. Não houve planejamento para a leitura e preparação do avivamento. E aí começa a passar isso para o povo, né? Entendi. Mas eu tenho uma questão com isso que você está me dizendo. Se eu tirar a expectativa, será que eu não vou deixar de fazer? Certo, entendi. Mas eu posso ter a expectativa de que vai acontecer. Aham. Sim. Não é de qualquer jeito, não é qualquer coisa. Sim. Sim. Uhum. Sim, eu acho que é só o tempo da que você fala que eu acho que a gente precisa só tomar cuidado. Quando eu prego, eu posso esperar que a pessoa se converta? Sim. É essa expectativa que eu estou falando, que se eu tiro, talvez todo mundo fique assim, eu não posso esperar, então eu não vou fazer. Você entende? A questão é, se eu prego, eu não posso achar que porque eu fiz, eu vou colher agora. Mas eu preciso criar a expectativa. Isso, expectativa. Exato. Uhum. Sim, também, né? A transformação que isso aconteceu em todo lugar, em todas as regiões que atinge até hoje, né? Uma restauração da igreja, né? E outros momentos que nós também vemos isso acontecendo na história, né? Levantamos aqui pouquinhos, né? Poucos aí, temos outros textos da palavra também. O que eu preciso pensar então? Charles Finney, na sua expressão, está certo? Avivamento não é um milagre, mas é
uma consequência de atos da igreja? Se a igreja não faz, ela pode esperar um avivamento no país que ela está vivendo? Não. Então, na mesma expressão, ele diz que é uma comparação com aquilo que faz um fazendeiro. Ou seja, o fazendeiro, ele planta, ele cuida, ele vai ali estar a todo momento acompanhando a sua plantação. E o que é que ele tem de expectativa? A colheita. Mas aí vai depender da qualidade da semente, né? Claro que talvez nessa questão o fazendeiro tenha um pouco mais certo o tempo já, pelo tantos estudos, ele sabe mais ou menos quanto tempo isso vai acontecer, né? Mas nessa comparação de que se o fazendeiro não plantar, não adianta ele esperar a colheita, não vai colher. Se ele plantar e não cuidar, não adianta ele esperar, que ele não vai colher, aquela planta vai morrer. Então o que é que ele está dizendo? Que nós, como igreja, precisamos plantar, cuidar e esperar que Deus faça. Vou usar o texto que o Paulo usou, né? Um pregou, um plantou, o outro regou e o outro colheu. Pode ser que você plante hoje e você não veja essa colheita, mas essa colheita virá. O que nós não podemos é tirar a expectativa por completo, porque senão você vai sair daqui e vai falar assim: bom, então eu não vou pregar, deixa Deus fazer, na hora que Ele for fazer, isso vai acontecer. Não, eu preciso pregar, eu preciso anunciar o Evangelho, porque é desta forma então que Deus vai manifestar, né? Que Deus vai agir, que Deus vai transformar e converter corações das pessoas. Pode ser que o avivamento aconteça com a pregação que você fez a vida inteira na vida de um apenas seja completamente restaurado por Deus, e aí de repente você não vê o que aconteceu na vida desta pessoa, e aí isso acontece depois. Deus usa a vida dessa pessoa de uma forma extraordinária, e multidões se convertem a Cristo Jesus por causa daquele que você evangelizou. Pode falar, Rogério. Aproveitar para poder anunciar com sabedoria sempre, né? Mas vou usar o seu exemplo, Rogério, para fazer uma pergunta para você agora, sobre isso. Você cria uma expectativa de colheita desse momento? Você acha que você pode criar? Quando a gente vê Charles Finney falando sobre o fazer, nós vemos ele usar a expressão do fazendeiro, que ele planta, ele cuida, para depois colher, né? Então, qual é a dificuldade maior? Alguém prega, mas quem vai regar? Quem vai cuidar? Quem vai tirar as ervas daninhas para ela não atrapalhar o crescimento dessa semente? Você entende? Esse trabalho é fundamental. A igreja inteira se levantar onde está, no ambiente de trabalho. Somos chamados por Deus para fazer a diferença, se possível for, anunciar o Evangelho ali. Mas a igreja precisa agora se levantar para o segundo passo, que é o cuidar. Todos ensinam, todos discipulam e todos aguardam o avivamento de uma geração, de uma cidade, de um país. E é por isso que é tão importante nós então pensarmos sobre a manifestação do Espírito em nós e entendermos que Ele está agindo em nós em todos os dias. Quando nós lemos a palavra. E aí sim,
Que a palavra age nos outros, como também age em nós, né? Nós começamos falando sobre isso, né? Seu Nelson e a Regiane falaram, não, é todo dia, né? O Senhor transforma, o Senhor está agindo em nós. Então essa questão nós precisamos trabalhar em nós. Por quê? Porque a igreja, ela precisa se levantar, e quando eu digo igreja, é todos nós. Se levantar assim como Jonathan Edwards no seu tempo se levantou para quê? Para ser um homem piedoso e pregar a palavra. Charles Finney da mesma forma se levantou para ser um homem piedoso e pregar a palavra. Assim como Asa fez no seu tempo, Josias no seu tempo, nós precisamos entender se hoje nós estamos cheios do Espírito Santo para servir ao Senhor, para esperar esse avivamento, para ver o Senhor transformar o povo dele. Porque é muito fácil, né, nós olharmos para a igreja e falarmos, olha, fulano de tal está vivendo assim, fulano de tal está fazendo isso, esse deveria parar de fazer isso, e esquecemos de olhar para nós. A palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, ela nos diz, enchei-vos do Espírito. E a minha pergunta é, você está cheio do Espírito Santo? Você vive cheio do Espírito Santo? Ou você depende de outras pessoas para você se encher do Espírito Santo? E por isso há lacunas na sua semana, no seu dia, nos quais você não está vivendo com o Senhor. Por que eu digo isso? Porque em muitos momentos você pode estar dependendo da sua liderança. Você depende do pastor, você depende do diácono, você depende do presbítero, da líder da SAF, do líder dos homens, do líder dos adolescentes, para você se encher do Espírito Santo. Você não tem um relacionamento íntimo com Deus, dia a dia, porque é nisso que você vai ser transformado. As mudanças eternas que Deus faz nos seus servos, é quando esses ouvem a palavra do Senhor. Quanto mais você ler a palavra, mais você voltar ao Senhor, mais o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida para que você possa servi-lo. Esse é o objetivo maior de todo avivamento, é a glória de Deus. Não é nós observarmos, agora aqui, vamos divulgar então a Filadélfia, porque a Filadélfia aconteceu um avivamento, então é nós, vamos pôr o holofote em nós. Não, é Deus, é para a glória de Deus isso. Paulo, quer comentar? Certo. Sim. Uhum. Isso. Sim, ou seja, há uma vida, né, de perseverança, de mudanças, que vive aquele que já está crendo no Senhor, que já tem esta fé, né? E é interessante de pensar, né, nesses detalhes, porque isso vai acontecer e pode acontecer através da minha e da sua vida. Ou seja, estarmos cheios do Espírito Santo não significa falar em línguas, como creem em outras doutrinas, cair, você então fazer todas essas manifestações físicas, mas sim você viver uma vida de santidade, você viver com o Senhor. E por isso, e através disso, você vai se levantar, assim como o Rogério falou para pregar o Evangelho, assim como a Regiane falou que pode fazer na classe, na sala de aula, de falar, todos nós podemos sair e falar do Evangelho do Senhor, discipular as pessoas e aguardar essa transformação. Se você acha que no nosso país a igreja precisa de um avivamento,
Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa anunciar o Evangelho e esperar que Deus faça a sua vontade. Pois o Senhor, através de sua palavra, está transformando. Se você acha que as igrejas, às vezes você pensa, a igreja presbiteriana ela é muito fria. Se você acha que as igrejas presbiterianas não são igrejas gigantescas, você pode olhar no mundo inteiro, as igrejas da Coreia do Sul, presbiterianas, elas são gigantescas. Só em Seul você tem mais de 10.000 igrejas presbiterianas. Por quê? Pregação da palavra de Deus. É o Evangelho transformando a vida das pessoas. Isso pode acontecer nas nossas vidas? Pode. Basta nós buscarmos ao nosso Senhor, deixarmos que Ele use as nossas vidas conforme a sua vontade e no seu tempo. Quero ler com os irmãos mais uma vez Salmo 51, versículo 10, e o versículo que esse será o versículo que nós vamos ler então no encerramento. Eu fiz a devocional nesse texto, no início, onde fala do pecado de Davi. E no versículo de número 10, ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. O que acontece na vida de Davi é uma transformação, é o agir do Senhor pelo poder do seu Espírito. E o desejo dele é exatamente isso, santidade. Santidade para que ele possa viver, para que ele permaneça sempre com o Senhor. Que esse seja o desejo do seu coração em todos os momentos, todos os dias. Ao reconhecer que você é falho, pecador, volte-se para Deus e busque este coração puro que só o Senhor, pelo seu Espírito, pode dar a você. Eu gostaria então de orar com os irmãos enquanto as crianças sobem, lembrando então que nós vamos ler este versículo no encerramento, tá? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por este momento, nesta aula, onde houve, ó Deus, a leitura da Tua palavra, nós conversamos sobre a Tua verdade, sabemos que o Senhor agiu em nós, ó Pai. O Senhor nos deu este entendimento. Pedimos que o Senhor continue cultivando em nós a Tua verdade, aplicando nosso coração, para vivermos em santidade, para proclamarmos a Tua verdade, e assim, ó Deus, vermos o agir do Senhor com poder em nós e nas pessoas para quem nós falamos sobre Cristo Jesus. É no nome do Senhor que nós oramos pela nossa igreja, pela igreja do Senhor no nosso país e em todo o mundo, para que o Senhor venha, Deus, gerar os avivamentos, para que o Senhor venha transformar o Teu povo, para que permaneça em santidade e continue proclamando a glória do Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Passa a palavra para Vânia, Paulo. Bom dia, irmãos. Hoje eu vou de ajudante aqui no meu colo. Vamos começar falando o versículo. Vou começar pela classe dos